Amém? Estão prontos para ouvir o que Deus tem para o final? O tema da mensagem de hoje é o poder da coroa final. Repita comigo: o poder da coroa final. O que significa isso, amado? Por que coroa final? Sempre no final de uma campanha, ela é coroada de alguma forma. Amém? É por isso que quando nós entregamos uma oferta, quando nós entregamos um sacrifício, quando nós entregamos durante toda a campanha orações, clamor, adoração e jejum, no final o Senhor nos coroa com algo que vai permanecer, o que a Bíblia diz, perpetuamente. Amém? Todo aquele que aposta uma corrida, vence uma luta, sempre ele é coroado de alguma forma, ou com um troféu, ou com um cinturão. Não é assim que funciona? No mundo espiritual é a mesma coisa. A Bíblia diz que quando nós partirmos daqui e estivermos com o Senhor lá na glória, nós seremos coroados com a glória da justiça de Deus. Amém? Então, queridos, chegamos ao final da nossa campanha diante do trono. Eu quero te dizer que cada mês representou uma área em que acreditamos que o favor de Deus iria se manifestar na sua vida. Você acredita nisso? Amém. Aleluia! E hoje, neste culto, nós vamos relembrar rapidamente, tá? Só vou dar uma passadinha para não ficar tão grande. O que Deus já liberou profeticamente sobre a vida de cada um, sobre cada mês, e em seguida nós iremos coroar o ano com o mês 12, que é a colheita da visão final. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele reacende dentro de cada um de nós tudo que foi semeado nesses dias. Preste atenção, mesmo que alguns dias da campanha você não conseguiu vir, mas o seu coração era de estar aqui, eu quero te dizer que Deus recebe. Sabe por quê? Porque alguns estavam trabalhando, outros estavam estudando. Senhor, eu não posso, eu não tenho como estar lá, mas eu sei que o Senhor é Deus de fidelidade. Eu quero te dizer, amado, que é isso mesmo. Amém? Então eu quero liberar sobre a tua vida, cada momento de cada mês que vai ser lançado sobre a sua vida. E se você crê, você diz: eu recebo. Porque será um ano do favor contínuo. Amém? Relembramos então o mês 1 ao mês 11. Repita comigo: janeiro. Abrindo as portas do favor. Abrindo as portas do favor. Amado, no mês de janeiro, Deus nos ensinou que Ele é quem abre as portas. E falamos o favor como a chave de Davi. Então, tudo que eu falar, o que aconteceu no mês, eu vou fazer uma declaração. É o momento que você recebe o que foi ministrado no dia, e nós estaremos ministrando agora. É claro que não o sermão todo, apenas a parte principal. Então, declaração. Repita comigo: o favor me dá acesso. O favor me dá acesso. Diga comigo: o favor me dá acesso. O favor me dá acesso. E eu recebo. No mês de fevereiro, nós falamos sobre a purificação para a cura e libertação. Em fevereiro, nós vimos que a cura e a libertação passam pela limpeza do templo. Quem é o templo? Corpo, alma e espírito. O sangue de Jesus é quem nos purifica, que cura e que quebra toda a condenação. Declare comigo: o sangue me purifica e me sara. O sangue me purifica e me sara. No mês de março, nós falamos sobre tomando posse da vitória. Então, em março, amado, lembramos que a luta, ela não é carnal, ela é espiritual, mas a vitória já foi conquistada em Cristo, e essa vitória é espiritual. Então é onde nós vestimos a armadura e avançamos. Então declare comigo: o Senhor dos Exércitos está comigo. Senhor dos Exércitos está comigo. O mês de abril é o florescimento que não depende da estação. Isso é mágico. Sabe por quê? Como é que vai florescer numa estação que não é a real? Sabe por quê? Porque a palavra diz assim, que Deus manda a chuva seródia e a temporã, que é aquela que é a chuva do tempo e fora do tempo. Se Ele manda a chuva seródia e a temporã, a estação também é seródia e temporã. Tem coisas na sua vida que você diz assim: mas não é tempo ainda disso acontecer na minha vida, é mentira do diabo. Todo dia é dia de você ser abençoado. Em abril, Deus nos mostrou que o nosso florescimento não depende da estação, não depende da economia, não depende da política, não depende do governo, não depende de nada, nem mesmo do cenário. Quem está plantado junto aos ribeiros de água, até em tempo de crise, prosperará. A declaração é: eu sou plantado por Deus, e a minha colheita é sobrenatural. No mês de maio, falamos sobre o tempo de frutificar e multiplicar. Em maio, nós somos lembrados que temos um mandato
de frutificar e multiplicar. Amado, o Senhor, quando Ele te chamou, eu sei que você é grato por isso, mas o Senhor não nos chamou para que nós sejamos sós. Mas o Senhor nos chamou para que a gente frutifique, para que a gente multiplique. Sabe, querido? O Senhor não te chamou para ser um crente 007. Ele te chamou para ser um crente da CIA, que você fica camuflado ou escondido. Ele te chamou para onde você estiver, você possa anunciar, ainda que da maneira mais simples. Sabe, querido? Talvez você é uma pessoa que não tenha muito estudo, não tem uma boa retórica, não tem, sabe, não consegue falar ou explicar direito. Deus não vai mandar um juiz para falar contigo, mas mesmo assim Deus pode te usar. Ele vai mandar alguém que fala exatamente a sua língua, da maneira que você entende, e você vai falar e o Senhor vai entrar. O Senhor vai fazer grandes coisas, vai multiplicar. Mas nós somos lembrados disso, que temos um mandato e permanecemos em Cristo, que é a videira verdadeira. O favor nos torna fiéis em caráter e em recursos. Se prepare, porque o ano que vem Deus vai sacudir essa igreja. Aleluia. Escute o que eu estou dizendo, isso é profético. Deus vai sacudir essa igreja. Deus vai te movimentar para que você gere frutos, para que você dê muitos frutos, para que vidas sejam salvas através da tua vida. E naquele dia, quando você estiver diante do Senhor e o seu nome bradado alto do trono, Ele vai dizer: chamada, chama o Daniel, chega o Daniel, Daniel, aqui estão os seus frutos. A vida fulana de tal, a vida ciclana, a vida beltrana, a vida tal, eis aqui a tua coroa, porque é tempo de coroação, é tempo de milagre, é tempo de justiça. Talvez você fale: pastor, mas em todos os meus anos de ministério eu ganhei uma alma só para Jesus. Não importa, mano. Se você se esforçou em todo o tempo, mas só deu para fazer um gol, só deu para ganhar uma alma, o Senhor vai vibrar da mesma forma. O que nós não podemos é dizer: Senhor, eu não tinha tempo, eu tinha vergonha, eu não podia fazer isso, eu não sabia falar. Sabe? Declare comigo: o favor me torna frutífero. Mais uma vez, o favor me torna frutífero. Então, se você, meu irmão, entendeu o projeto, entendeu o favor de Deus, entendeu que 2026 é o ano do favor de Deus na sua vida, Ele vai te tornar frutífero. E você vai ter oportunidade. O Espírito Santo vai falar na hora. Ele vai dizer assim: olha, fala do meu amor. Pega esse gancho que a pessoa está dizendo, fala da maneira mais simples, não precisa ser teólogo, porque você sabe o que Deus fez na sua vida. Apenas testemunhe, você vai ver o que Deus vai fazer. Mês de junho, o pacto do favor restaurado. Em junho Deus falou sobre alianças e família. O favor restaura laço, reconcilia coração e quebra a solidão e libera um legado de paz para as próximas gerações. A sua geração será uma geração de paz. Os teus filhos não passarão pelas mesmas guerras que você passou, porque para eles serão mais leves, para eles serão mais fáceis. Sabe por quê? Porque é uma palavra profética sobre a tua vida. Então declare: o favor restaura meus laços e meu legado. Chegamos ao mês de julho. Julho fala sobre a honra e a excelência diante do trono. Em julho nós ouvimos que quem honra a Deus é honrado. Foi um sermão que falou muito sobre isso. Somos coroados de glória e honra e chamados para viver com espírito de excelência. Aquele espírito de escassez, de miséria que havia na tua vida. Aquele espírito que você dizia: eu não sei falar, eu não consigo me comunicar, eu não sei avançar, eu não sei por conta disso ou por conta daquilo. Isso acabou, porque o espírito de excelência virá sobre a tua vida. A prosperidade está sobre a tua vida. Você será honrado pelo favor de Deus. Então declare: eu sou honrado pelo favor. Eu sou honrado pelo favor. Mês de agosto, o milagre que gera dignidade. Em agosto, Deus nos lembrou que o milagre não é só solução de problema, mas é a restauração de dignidade. O favor nos levanta da vergonha, restaura os sonhos e pode até nos libertar nas finanças. Sabe, querido? Tudo aquilo que você não conseguiu, às vezes o diabo coloca na nossa mente que nós devemos aceitar, sabe? E continuar da maneira. Tem gente que carrega a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Nós precisamos entender que nós temos um Deus que todos os dias está nos moldando. Talvez você fique frustrado em alguns momentos, que acontece comigo também. Senhor,
eu sou pastor, eu não poderia pensar assim, eu não poderia agir assim, eu não poderia ter feito isso. Nós somos seres humanos e todo dia você está sendo moldado. Amém, amado? Tenha certeza disso. Então declare: o milagre me resgata. O milagre me resgata. Setembro, falamos sobre a plenitude e restauração de Deus. Setembro nós vimos que Deus não faz remendos, Ele faz uma obra completa, sabe? Ele pode restituir anos perdidos e nos leva ao descanso da fé. Eu imagino que quando você se converteu, talvez algumas pessoas não colocaram muita fé, como aconteceu comigo. Deus não faz nada pela metade, o que Ele faz é completo. O que nós precisamos entender é que é o tempo aceitável do Senhor. É no tempo dele, como diz o profeta Isaías. É no tempo aceitável do Senhor que vem a salvação, que vem a libertação, que vem a cura e assim sucessivamente. Então, declare comigo: o favor me restaura por completo. O favor me restaura por completo. Outubro, o poder do recomeço e novidade. Em outubro, o Senhor nos deu o poder de recomeçar. Entenda, pelo favor, nós fechamos ciclos de frustração e encontramos na novidade de Deus que abre caminhos no deserto. Repita comigo: pelo favor, eu fecho ciclo de frustração e entro na novidade de Deus que abre caminhos no deserto. Aleluia! Então declare comigo: Deus faz coisas novas em mim. Deus faz coisas novas em mim. Novembro, a gestação da grande provisão. Em novembro nós falamos de gestação da grande provisão. O favor garante que a semente não é em vão. Ele nos dá domínio financeiro e força para não desistir antes do tempo. Então declare comigo: meu Deus suprirá tudo em minha vida. Aplausos. Aleluia. Agora nós vamos entrar no mês de dezembro, poder da coroa final. Gálatas 6, 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A colheita final, amado, é a nova visão. Salmo 65, 11 diz: tu coroas o ano com a tua bondade, e as tuas veredas destilam fartura. Então Ele vai te coroar com a bondade dEle, sabe? E Ele vai te coroar também todas as suas veredas com fartura. Tenha certeza disso. Tem pessoas que não aceitam esse tipo de palavra, dizendo: não, pastor, não é possível, eu não sou bom, eu não tenho um coração tão quebrantado, eu não sou tão crente assim, sabe? Eu estou caminhando. Meu irmão, você pode ter aceitado Jesus há poucos segundos, como aconteceu com o ladrão da cruz. Em nenhum momento o Senhor falou para ele: que é isso, rapaz, você matou, roubou, vai fazer penitência, como diz a Igreja Católica, vai, sabe, pagar promessa, vai fazer tal coisa, vai me aceitar, vai ficar um tempo aí, depois quem sabe eu vou te julgar e te aceitar. Não, Ele diz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então aprenda a receber a palavra profética do Senhor, porque quando Deus nos inspira a subir nesse altar e ministrar sobre a tua vida, é porque é Ele que está falando contigo. Nós não somos nada, nós não somos ninguém, nós não temos esse direito, mas o Senhor, ainda que eu venha errar em alguma coisa, Ele pega o meu erro e transforma em bênção. Ele vai trazer a pessoa certa para ouvir. Você está entendendo? Filipenses 3,13 diz: é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para a frente, que está comigo. Sabe, irmão, o apóstolo fala sobre isso. Eu sei que eu não consigo, eu sei que eu não mereço, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu esqueço aquilo que ficou para trás e começo a avançar e começo a caminhar, porque o Senhor é comigo. Isso significa que Deus não termina o ano em derrota, Deus termina o ano em vitória. Vitória! O favor é vitória. Ainda que você tenha passado por luta, ainda que você tenha passado por perdas ou frustrações, o plano de Deus é coroar o seu ano com favor. Aleluia. Quando eu falo de favor, é a mesma coisa que eu estar falando de graça, porque graça é favor imerecido. Ou seja, de onde eu vim,
Eu que fui pai de santo no Candomblé, não merecia nada, irmão. Só Deus sabe o que eu já fiz, só Deus sabe por onde eu andei, só Deus sabe quantos animais foram sacrificados, quantos despachos, quantas macumbas, quantas... Não importa, foi feito. Mas o dia que eu levantei a minha mão, reconhecendo que Ele é o Senhor, o meu passado foi apagado. O seu passado foi apagado. E hoje você pode desfrutar de uma nova vida. Sabe, irmãos? Eu quero só abrir uma brecha aqui para falar de algo que o Espírito Santo está me dizendo sobre alguém que talvez precise ouvir isso, não para você, mas talvez você fale para alguém. Eu servi a um demônio, e não vou citar o nome dele aqui, porque ele não é digno de ser citado no altar do Senhor. Mas lá no Candomblé ele se vestia todo de palha, uma palha chamada palha da costa. E ele representava a miséria, a pobreza. E por muito tempo, quando as coisas apertavam, eu ouvi uma voz dizendo: é porque você era o santo fulano de tal. É por isso que está assim. Você tem que aceitar, porque ele é assim. Essas doenças que vêm, você tem que aceitar, porque ele representa também a doença. O dia que eu aceitei Jesus, a primeira coisa que Jesus falou no meu coração: hoje você é livre, hoje você é filho do Altíssimo, hoje você vai impor as mãos e a pessoa será curada, hoje você vai orar e a empresa será próspera, hoje você vai declarar e um milagre vai acontecer. É isso, sabe, amado? Hoje o Espírito Santo quer te mostrar duas coisas: que há uma coroa de bondade sobre esse tempo, e Ele quer te dar uma nova visão para o próximo ano. Feche os seus olhos, eu quero fazer uma breve oração. Senhor, abre os olhos dos nossos irmãos para enxergar a Tua coroa de favor e a visão que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Ponto 1, a coroa da bondade. Eita glória, olha o tamanho da nossa coroa. A palavra de Deus diz em Salmo 65:11: Tu coroas o ano com as tuas bênçãos, com as tuas bondades. Sou eu que estou inventando isso, é a palavra de Deus está dizendo. Este ano está sendo coroado do Salmo 65:11, guarde isso. No ano que vem, toda vez que você tiver alguma dificuldade, lembra: Senhor, Tua palavra disse, Salmo 65:11, que o Senhor me coroa com as bênçãos e bondade. Porque eu mereço? Não, porque Ele é bom, o tempo todo Ele é bom. Aleluia. Coroa, amado, fala de encerramento com honra, fala de algo visível, mesmo que você sinta que não foi o seu melhor ano, mesmo que, sabe, você sinta algumas coisas desse tipo, Deus ainda pode coroar esse ciclo com testemunho. Talvez 2025 não foi o seu melhor ano, mas Deus quer te coroar para 2026 ser o ano da sua vitória. Saiba que cada mês já continha uma semente de testemunho. Cada mês. Pastor, teve um mês aqui que eu não estava, eu não pude ver. Procure o nosso canal no YouTube. Qual é o canal do YouTube? Escreve IAAP Church no YouTube. Vai aparecer o canal da igreja. Nós já temos quase 20 mil inscritos. Sabe, irmãos? Lá tem muito material. E lá está toda a campanha de Antigo. E eu citei, não lembro qual dia que foi, mas eu citei que eu gostaria que no ano que vem, começou o primeiro dia, exemplo, primeiro dia de janeiro, perde lá meia horinha, abre o YouTube ou no seu celular, no seu computador e vê a primeira palavra de janeiro. Recebe essa palavra, porque nós recebemos no Espírito. A nossa mente não consegue gravar todas essas coisas, não é verdade? Mas se você for lá no mês de janeiro, em algum dia, é melhor o primeiro dia, sabe? Você sabe, Senhor, eu quero saber agora qual é a palavra, o que Deus tem para o mês de janeiro, porque a palavra foi liberada e é para mim e eu recebo. Escreve algumas coisas e você vai ver que Deus não vai te deixar envergonhado. Ele vai começar a fazer. O nosso problema é que nós fazemos uma campanha, depois nós esquecemos, ainda mais quando se trata de um ano seguinte, a gente não ouve mais. Você precisa ouvir toda a palavra liberada. Palavras essas que foram jejuadas. São pessoas que vieram aqui pregar, que jejuaram, que colocaram a sua vida diante de Deus, receberam uma palavra no Espírito e é assim que vai ser. Quem aqui, mesmo no meio de dias de luta, pode dizer: pastor, Deus me perseverou, me guardou e me sustentou? Mesmo dias de luta, você tem certeza disso? Deus, sabe, te preservou, te guardou e te sustentou. E você acha que o ano que vem, por mais que a mídia diz que vai ser um ano difícil, para eles, para nós não. Na época da pandemia, falaram que muitas empresas iam fechar, como de fato aconteceu, que muitas pessoas não iam ter dinheiro, que ia ser uma escassez danada. Irmãos, foi o mês que eu mais trabalhei.
o ano que eu mais trabalhei, o ano que a minha empresa mais cresceu. A igreja estava fechada. A pior coisa para um pastor é fechar a igreja. O pastor gosta de gente. E ninguém podia falar com ninguém, as pessoas não podiam ir na casa. Lembra disso? Por mais que você chegasse na casa do irmão de máscara, ele se ofendia. A gente falava por telefone, por WhatsApp. Mas eu lembro, nós estávamos no prédio aqui do lado. Sabe, irmãos, aquele vazio, aquela coisa horrível. Você podia, desculpa a expressão que eu vou usar, você podia andar pelado na rua que ninguém te via. Não era verdade? Eu gostava de trabalhar porque eu ia daqui na Zona Leste, eu fazia em 20 minutos, não tinha trânsito. Sabe, irmãos? Porque é Deus que nos guarda. Teve uma casa que eu fui uma vez, estava eu, a minha esposa e a minha filha, Giovana. Eles nos receberam muito bem, estava sem máscara, achei estranho, mas eu entrei de máscara. E aí ele veio e pegou na minha mão, tudo bem. Antes de eu tirar a mão, ele, tudo bem. Não tem problema não, eu não vou pegar Covid não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu acabei de ter. Meu esposo está lá dentro com Covid e eu na casa do homem. A única coisa que veio à minha mente, Senhor, o Senhor me mandou aqui à toa. E eu falei do amor de Deus para ele. E fiz o meu trabalho e nunca peguei Covid e nem vou pegar. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem me guarda. Sabe, amado, enfatize a coroa de dezembro. É Deus dizendo, eu estive com você em cada mês e eu não vou te deixar terminar este ano sem ver a minha bondade. Sem ver a minha bondade. O poder de Deus, sabe, Ele está sobre ti. Não basta apenas começar o ano com fé, meu irmão. É preciso terminar o ano em paz. Então, ouça o que eu sempre te digo. Pastor, mas eu não trabalhei, eu estou sem dinheiro, eu gostaria de viajar. Fique em paz. Se não é agora, a partir de janeiro, o cruzeiro te espera. Amém, mano? Eu vi um amém meio xoxo, o cruzeiro te espera. E por falar em cruzeiro, fui eu, minha esposa e a minha filha fazer um cruzeiro. E foi já no final da pandemia. Fomos até Santos, o pastor Daniel que nos levou. Chegou lá, amado, todo empolgado. Falei para a igreja inteira, nossa, que bom, um sonho, né? O que ano que era mesmo? Dezembro de 2021, né? Isso, ia começar a segunda onda e parece que uma semana antes, lembra que saiu na televisão que teve um cruzeiro que todo mundo pegou Covid lá e aí ficamos lá das 8 da manhã até 5:30 da tarde. Para chegar no final eles disseram assim, não, a Anvisa não liberou, o cruzeiro não vai sair. Eu falei, nossa, só porque chegou a minha vez. Primeira coisa que a gente pensa. Mas amém, irmão. Eu ia fazer um cruzeiro aqui mesmo no Brasil. Ele falou, só depois da pandemia. No fim, nós fizemos o cruzeiro. No ano seguinte, que já tinha liberado, e já não tinha mais aquele cruzeiro que nós íamos, né? Eu estava com vontade de fazer um cruzeiro internacional, mas não tinha o dinheiro na época para ir. E aí, quando nós entramos lá com a companhia de cruzeiro, eles falaram, olha, nós temos uma notícia para te dar, boa e ruim. Falar ruim primeiro. Falou, olha, o destino que você iria não tem mais. Esse navio não está mais no Brasil. Mas você ganhou um cruzeiro internacional com tudo pago. Com internet, com tudo à vontade. Eu falei, esse é Deus. O resto é bobagem. Amém? Então, amado, quando a gente fala assim, olha, viva isso, tem gente que fala, não, quem sou eu? Amado, você é filho do rei. É isso. Pastor, basta eu ter fé? Basta você querer. Ainda que a sua fé seja pequena, declare, eu quero, eu posso, eu consigo. O meu Deus vai fazer e Ele vai te honrar. Amém, amado? Não basta apenas começar o ano com fé, é preciso terminar em paz. Porque o favor de Deus nos dá graça para encerrar-se. Você vai encerrar o ciclo este ano debaixo da graça. Pendências emocionais como mágoa, ressentimento, culpa, tudo isso deixa para trás, sabe, irmãos? Deixa para trás. Pendências práticas, alguém que precisa perdoar ou pedir perdão, acertos precisam ser feitos. Talvez Deus esteja te chamando hoje para fechar essas contas, sabes? Emocionais. Perdoa alguém, libera uma palavra, até perdoar a si mesmo. Não leve, meu irmão, para o próximo ano a sujeira desse ano. Não leve. Ah, pastor, mas eu não consigo perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa. Perdoar não é ter amnésia. A gente fala, eu perdoei, mas quando eu vejo a pessoa me vem à mente, lógico, você é uma pessoa que está viva, normal. O Senhor não colocou uma amnésia em você. Você vai enfrentar isso todo dia. Vai doer no começo, vai doer um pouco menos, até a hora que você está na posição de abraçar. Sabe? Em Jesus, amado, você pode zerar o placar e começar do zero de novo, sabe? A verdadeira vitória não é só começar pela fé, é terminar em paz. Ponto 2, a colheita é o sinal do favor.
Todo ciclo termina com fé. E se termina com fé, termina com colheita. Amém? Deus nunca encerra um ciclo em derrota. Não para o crente. Porque o seu ciclo precisa ter vitória. E quando ele fecha uma porta, é porque o novo tempo ele já está preparando. Ah, pastor, mas eu contava com esta porta, eu contava com essa situação, mas do nada fechou. Glorifica, porque o Senhor está fechando essa porta, mas ele vai abrir uma bem maior. Aleluia. Bem maior. Mesmo que o ano tenha trazido lutas e lágrimas, o céu vê fidelidade e favor. É isso que o céu vê. Gálatas 6, versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Não se canse de falar palavras boas. Não se canse de abençoar. Mesmo que a pessoa não mereça, nós também não merecemos e Deus nos abençoou. Sim ou não? Ou você se acha melhor do que alguém? Cada um tem o seu defeito. Dezembro, amado, é o mês da colheita final, ou seja, da nova visão. É o tempo que Deus transforma dor em testemunho e sementes em frutos. Deus está dizendo: o que você semeou em lágrimas, eu farei você colher em alegria. As suas lágrimas que regou essa semente, mas fique em paz, você vai se alegrar. Mesmo que o ano tenha trazido lágrimas, o Senhor diz que o céu te vê em fidelidade e favor. Ponto 3, a coroa do favor é dada aos que permanecem. É dada para todos? Ao que permanecer, te darei a coroa da vida eterna, não é isso? A coroa, amada, é reservada não aos perfeitos, não aos bonzinhos, não aos que nunca pecou, que é impossível, mas aos perseverantes. Vai ter um monte de gente que vai dizer: rapaz, larga disso, muda o foco, vira a página, não escute isso. Se você crer, você vai perseverar e o Senhor vai te abençoar. O ano, amado, pode ter sido pesado, mas sabe o que é bom? Você não desistiu, você permaneceu em fé. E esse é o maior sinal do favor de Deus na sua vida. Tiago 1,12 declara: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Perseverar. Os apóstolos perseveraram e nós também devemos fazer isso. Glória a Deus que nós não sofremos perseguição como os nossos irmãos da igreja primitiva, que era lançado para os leões comer. E eles iam, sabe, com medo, sim, triste, sim, mas com o coração alegre. Eu vou morrer, mas eu vou morrer agora e vou fechar os olhos aqui e vou abrir lá na glória com Deus Senhor. Sabe, amado? Deus não coroa, sabe, quem começou bem, mas Deus coroa quem termina e permanece firme. Mesmo quando ninguém viu, você continuou orando, você continuou crendo, você continuou declarando. Então o favor de Deus foi a força invisível que até aqui te sustentou. E agora o Senhor está te dizendo: filho, chegou o tempo da sua recompensa. Creia nisso. 2 Timóteo 4,7 diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Mesmo cansado, você guardou o coração, e isso te dá direito à coroa. Ponto 4, Deus coroa os que semeiam com fidelidade. Eu achei muito interessante essa imagem. É um campo de trigo, um jovem semeando, e agora ele está vendo a sua colheita. Não é fácil, amado, você ter dinheiro apenas para comprar a semente e não ter dinheiro para mais nada. Não pense que todo fazendeiro é rico. Ele precisa da semente, ele precisa que o tempo ajude, que venha a chuva. Ele precisa, sabe, que não dê bicho. Ele precisa colher para pagar muitas vezes até o banco que ele pegou emprestado para poder fazer isso. Mas a melhor coisa é quando você passeia pelo campo daquele que você semeou e saber que Deus te abençoou. O Senhor nunca te disse assim: olha, sua vida vai ser um mar de rosas, você não vai ter problema, você não vai ter dificuldade, você não vai ter inimigo. Não. Porque essa é a lei da vida, infelizmente é assim. Mas de uma coisa nós temos a certeza: Ele nunca te trairá, Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca vai dizer: ô fulana, cansei de você, vai se lascar, não quero saber de você. Ele nunca vai dizer isso, mas Ele vai dizer: filho amado, eu sou contigo, eu te amo. Você está passando por luta? É preciso você passar por esta luta. Você não sabe, mas você... Quem tem filhos aqui? Quem já precisou dar uns tapas no filho? É difícil, né? Dói mais na gente. Mas foi a sua correção. Talvez você não precisou dar um tapa, mas você precisou colocar de castigo. Você precisou tirar alguma coisa que ele ou que ela mais gostava. Mas isso serviu, não serviu? Talvez aquela criança naquele momento olhou para você e disse assim: eu acho que eu sou adotado, eu não devo ser filho dela ou dele.
porque do jeito que está me tratando, só que lá na frente ele vai fazer com os seus filhos a mesma coisa, porque ele serviu de aprendizado. Deus muitas vezes faz isso comigo, mas Deus faz em amor. Amém, amado? Então Deus coroa os que semeiam com fidelidade. Deus nunca deixa de recompensar uma semente fiel. Sabe quando você sai da tua casa e diz assim, nossa, hoje eu não tenho nada para ofertar, mas olha, achei umas moedinhas aqui, não é pelo valor, é pela sua atitude. Você pode ter certeza que nunca vai faltar o pão na tua casa, e tudo aquilo que você colocar na sua mão prosperará. Sabe, vai ter mês que você vai ter que tirar o seu dízimo, e você vai dizer assim, poxa Senhor, mas se eu tirar o dízimo, talvez eu vou atrasar uma conta, ou alguma coisa não vai bater. Amado, faça com fé, sabe? Se você faz porque está sobrando, não é sacrifício, mas se você faz por amor e por fé, Deus te retorna com toda a sorte. Assim é abençoar alguém. Eu já fui chamado de bobo muitas vezes. Nossa, pastor, você é muito bonzinho, você é muito bobo. A pessoa não pode chegar para mim e falar de um problema que eu já me movo. Quantas vezes, irmãos, é que eu não falo, mas quantas vezes eu abençoei com dinheiro, eu já abençoei, sabe, com tantas coisas, de abrir meu guarda-roupa, pegar a roupa e falar, pô, leva, minha esposa está aqui, não me deixa. Mas eu não tinha esse coração generoso, eu tenho hoje. Mas por quê? Porque eu tenho certeza. Quantas vezes a minha esposa disse, Lê, e aí, como é que está esse mês? O que eu digo? O que eu falo? Fique em paz, Deus proverá. Irmãos, descanso e Deus provê. Porque eu faço? Não, porque eu tenho certeza que eu não estou fazendo para a pessoa, eu não estou fazendo para o mendigo, eu não estou fazendo para a pessoa que eu não conheço, eu estou fazendo para o Senhor. Então Deus nunca deixa de recompensar uma semente fiel. Talvez este ano você semeou orações, sabe, silenciosa, perdão que não foi muito difíceis, e fidelidade quando ninguém via. Cada semente lançada no chão da fé está prestes a florescer. Salmo 126, versículo 5 diz assim, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Foi difícil semear, mas você vai ter a resposta. Deus anota, amado, cada lágrima. Deus anota cada oração. Deus, sabe, anota cada renúncia feita por amor. Há colheitas que só vem quando o coração está pronto. Às vezes nosso coração não está pronto. O tempo da colheita, ele não é cronológico. Não, olha, a ciência diz que se eu plantei aqui um pé de alface, em 3 meses eu tenho que colher. A colheita do Senhor não é assim. E também não é, eu plantei um pé de manga só daqui 5 anos. A colheita do Senhor não é cronológica, ela é espiritual. Basta você semear e às vezes no outro dia você já está entendendo? Ou pode demorar 1 ano, mas quando essa colheita vier, ela vai ser proporcional ao tempo que você esperou. Salmo 126, versículo 6 completa, aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos, trazendo consigo os seus molhos, voltará sorrindo. Hoje você chora para poder semear, mas amanhã Deus proverá, porque Ele é o Senhor. O mesmo que plantou com dor, vai colher com alegria. Sabe, meu irmão? Deus vai te fazer colher em lugares onde você nunca foi ferido. Ou melhor, onde você foi ferido, você nunca foi honrado. Mas Deus vai te honrar nesses lugares onde você foi ferido, sabe? E te honrar diante daqueles que duvidaram da sua fé. Duvidaram. Desde que eu casei, no dia 21 agora vai fazer 25 anos, eu sempre falava para minha esposa, se prepara porque nós vamos para os Estados Unidos. Ela ria e falava, Lê, tanto lugar que a gente pode ir, você quer ir para os Estados Unidos? Mas ela falou, não, eu quero ir para Israel. Eu falei, não, eu quero ir para os Estados Unidos primeiro. Como nós vamos para os Estados Unidos? Eu falei, não sei, Deus proverá. E aí fomos em 2014. E 2022 foi quando eu fui para morar. Mas 2014, amado, sabe quando você recebe uma bênção que você se regozija dela? Nós fomos primeiro para Miami, né? Ficamos 1 semana em Miami, depois 1 semana em Orlando. Na época, estava saindo o GPS, o Waze, mas nem todo lugar pegava. E aí nós fomos até o Walmart, quando estava em Miami, e compramos um GPS. Nos Estados Unidos é tudo muito barato. E aí nós compramos um GPS e o rapaz falou assim, olha, você tem 30 dias para usar. Se você não gostar, você devolve. Igualzinho no Brasil. E aí nós usamos, né? Começamos a usar ali, aí eu falei, não, eu vou devolver porque eu não vou usar isso aqui e depois ter que devolver, é muita sacanagem. E aí nós colocamos crédito, né, de uma operadora lá nos Estados Unidos, e na época quando eu usei o Waze pela primeira vez. Aí nós ficamos 1 semana em Miami rodando com esse GPS, que era aquele iGo, né, quem lembra daquele GPS iGo, que era um aparelhinho, quadradinho e tal. Mas não era lá muita coisa, mas lá funciona bem. E aí, amado, quando eu baixei o Waze, nós fomos
dirigindo de Miami até Orlando. E depois, como nosso voo era Miami, voltamos de Orlando para Miami. Você não sabe a alegria dessa pessoa que vos fala, dirigindo um carro na época que nem tinha aqui. Ele já parecia, era um Ford, mas ele parecia já o Camaro naquela época, 2014, sabe? Eu falei, Senhor, eu nunca imaginei, mas eu tinha certeza que esse dia ia acontecer. Eu e a minha família passeando de carro. E o que eu achei mais interessante, hoje aqui é normal, né? Você fala pro Waze, tal lugar, ele te leva, você não precisa nem escrever. Mas naquela época era tudo muito novo e lá já funcionava assim. Quando a gente queria ir num shopping, alguma coisa, a gente falava, shopping fulano de tal. E pronto, ele ia, né? A mesma coisa foi de Miami para Orlando, depois de Orlando para Miami. Irmãos, eu tirei foto de bandeira, eu tirei foto, tem uma foto que eu tirei que é uma caminhonete, que o pneu dela é dessa altura, quase da minha altura. E eu fiquei do lado dela, eu quase sumi, porque eu nunca tinha visto um carro daquela proporção. Sabe o que é isso? Isso é como uma criança que realiza o sonho e fica rindo pelos lados. Foi uma semana de risos, é o que a Bíblia diz. Nós voltaríamos com risos e com alegria. Por quê? Porque eu sustentei no meu coração uma palavra que talvez para muitos é bobeira. Ah, mas você vai para tal lugar, isso é bobeira para você, para mim não era. Talvez o que você tem sonho para mim é irrisório, mas para você é o seu melhor. Então creia, Deus vai te abençoar, Ele tem prazer em te abençoar. Então sonhe, amado, mas sonhe alto, porque o teu Deus é um Deus grande. Quinto, a nova visão é o prêmio dos que obedecem. Quando Deus termina um ciclo, Ele te dá uma visão e a obediência abre os olhos espirituais. Pastor, o que é ciclo? Os ciclos são 7 anos. Na nossa vida nós devemos aprender a contar o ciclo. Prometo que o ano que vem nós vamos ministrar sobre os 7 anos, sobre o ciclo. Você vai entender qual é o primeiro ano, o segundo e até o 7º ano. Quando você começa a viver o ciclo e você conclui os 7 anos, né? Você fala, mas 7 anos, pastor, eu vou ter que esperar 7 anos para alguma coisa acontecer. Primeiro que você não sabe que ciclo que você está, na maioria das pessoas não está. De repente ele já está muito avançado, já está há muito tempo em Cristo, entendeu? Você vai começar esses ciclos e esse primeiro ano, que é o ano mais difícil, ele não vai acontecer na sua vida como difícil, ele já vai acontecer na proporção que você está. Mas quando chegar no 7º, você vai ver o que é maravilha do Senhor. Quando fui para os Estados Unidos, eu estava no fechamento do 7º ano, que nós fizemos, nós fomos ministrados em 2007, e quando foi em 2014, eu fui para a América. Então eu estava no final do 7º ano, ou seja, se cumpriu na minha vida o ciclo, amém? E aí o 8º ano é o primeiro do primeiro ciclo encerrado. Você vai entender isso mais para frente que eu vou te explicar. E aí, amado, começa a viver isso. Porque quando você começa a anotar, você tem como não cobrar de Deus, mas lembrar o Senhor que você sabe do seu direito diante da palavra dele. Sabe qual é o problema do crente? Ele não lê a palavra, ele não conhece os seus direitos e tudo quanto é coisa que os outros falam, ele acredita. E normalmente ele acaba acreditando em coisa ruim, que não é verdade. E nós precisamos, porque a palavra de Deus é muito clara, ela nos dá caminho. Quando Deus, amado, termina um ciclo, Ele te dá a visão. A obediência abre os olhos espirituais. Gênesis 13:14 declara, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha, porque toda esta terra que vê, te darei a ti e a tua descendência para sempre. Abraão, amado, não podia enxergar o futuro enquanto estava preso no passado. Ele carregava um Ló na vida, carregava uma perturbada que era a mulher de Ló junto. Às vezes Deus tem que separar as pessoas, mas é meu amigo, eu gosto, é meu parente, eu gosto, mas não anda com a mesma visão que você. Debocha dos teus sonhos, não caminha junto contigo. Então, meu amado, deixa esse Ló e essa mulher dele que vai virar pedra de sal. Ande, avante, porque a sua família não merece ser paralisada, porque você carrega um peso. Tem muita gente carregando peso, carregando Ló. Abraão não podia enxergar o futuro porque ele estava preso ao passado. Eu tenho que carregar meu sobrinho, tadinho. Largou a família dele para andar comigo. Ele não era besta, ele sabia quem era Abraão, ele sabia o Deus de Abraão, ele sabia que a bênção estava sobre Abraão. Quer conhecer esse sobrinho, esse Ló? Quando Abraão disse assim, olha, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita, mas se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Sabe o que o tadinho fez? Ele olhou um lado tudo seco e um lado um gramado verde, uma relva linda.
Falou, eu quero essa. Abraão sabia a quem ele servia. Podia ter terra, podia ter cascalho, podia ter ser seco, não ter água. Ele disse, tudo bem, vai em paz, porque aonde eu vou o Senhor floresce. Sabe, irmão? Ló representava distrações que limitam a nossa visão. Não deixa nem o Ló limitar a sua visão. Deus precisou afastar Ló para mostrar a Abraão o horizonte da promessa. Às vezes, amado, o adeus é o amém de Deus. Às vezes você precisa dar adeus para algumas situações, até mesmo para algumas pessoas, para que o amém de Deus se cumpra na tua vida. Você está entendendo? Não chore por portas que se fecharam e por pessoas que se foram. Celebre, porque o novo de Deus está a caminho. Você crê nisso? Quando Deus tira algo é porque Ele vai substituir por algo maior. Creia nisso. Não sofra. Você tentou, você lutou para não perder aquilo, para que aquilo não acontecesse, mas chegou uma hora que não tem como. Lembra da história de Davi? Quando ele tem um filho com Betseba? O primeiro. Sabe, irmãos? Ele chorou porque ele queria que o menino vivesse, mas o Senhor não permitiu, porque aquele seria o filho do pecado. Foi por causa daquele homem, daquela criança, que ele mandou matar o marido da mulher. Quer dizer, ele saiu do foco total. Deus queria dar um Salomão para ele, íntegro, inteligente, próspero, tudo aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Sabe, irmão? O favor sempre amplia o campo da visão. Ponto 6. A coroa final é o sinal da glória de Deus. Toda colheita termina com glória, e toda obediência termina em coroa. É fácil obedecer algumas vezes? Não, mas é preciso. Quando você obedece, você não está apenas honrando a pessoa que você está obedecendo, você está honrando a Deus. Amém? Salmo 65:11 diz assim: Tu coroas o ano com a tua bondade e as tuas veredas destilam gorduras. Estou repetindo muito esse Salmo 65:11, que é o que você vai repetir. Sabe, coroa com a tua bondade e deixa Deus fazer o resto. Deus não apenas termina um ano, Ele coroa este ano com bondade. Eu não tenho o que reclamar do Senhor, irmão. Não tenho. Se eu reclamar, eu estou sendo muito ingrato. O Senhor tem me abençoado grandemente. Sabe, irmãos, eu fiquei 3 anos fora. A minha empresa ficou parada. Minha filha tentou tocar quando eu fui, mas ficou 2 meses e as portas se fecharam. Porque não era para ela fazer. Ela estava fazendo faculdade, não tinha como ela conciliar as duas. Um dia ela falou: pai, uma coisa eu não entendi. Eu não sei se sempre será assim, mas neste momento, eu sei que essa empresa o Senhor deu para você. Você não está aqui, as portas se fecharam, como de fato. Eu voltei, e o dia que eu disse assim: a partir de hoje eu estou pronto para que o Senhor venha restaurar minha vida financeira. É tanto que o nome da minha empresa chama-se Hadash. Hadash quer dizer restauração. O Senhor vai restaurar. E de lá para cá eu não parei de trabalhar. Glória a Deus. Ele coroa com gordura. Nas veredas representa abundância e plenitude. Deus promete terminar o teu ano com abundância, com favor e com graça. Apocalipse 4:10 declara: os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e lançava suas coroas diante do trono, dizendo: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Amado, toda vitória, toda colheita e toda recompensa vem dele. É ele que faz. No final, a coroa não é símbolo do homem, mas é o símbolo da fidelidade do Senhor. Último ponto, ponto 7. A coroa do favor é o início do novo tempo. Sabe, irmãos? Este é o encerramento de um ciclo e o início de um novo. Eu entendi, quando eu estava fazendo esse sermão, eu lutei e relutei. Uma vez eu até falei pro Dani, falei: Dani, eu acho que, não sei se foi pro Dani ou foi pro Marco, eu acho que eu não volto mais. Acho que chegou o tempo de Deus preparar vocês. Nós são 2 anos e meio, acho que eu vou ficar por aqui mesmo. E o Senhor disse: pô, coitado, eu não terminei o ciclo ainda. E quando eu estava fazendo essa palavra, o Senhor disse assim: inicia-se um novo ciclo da IAP. Eu não sei se eu ainda fico aqui por muito tempo, né? Como assim, pastor? Não sei o dia de amanhã, irmãos. Amanhã o Senhor pode me levar para a glória. Mas de uma coisa eu tenho certeza: levantou 2 casais maravilhosos, que todos falavam: a igreja vai fechar, e eles permaneceram. Sabe por quê? Porque o Senhor era com eles. O Senhor disse assim: sou eu que estou levantando. Esse rapaz tem uma promessa lá atrás, 15 anos atrás, eu não conhecia, eu estava ministrando, sabe? E Deus me usou para falar com ele, e disse para ele que ele seria um pastor. Na mente dele ele disse assim: esse cara não sabe o que está falando. Mas ao mesmo tempo ele não entendia, mas ardeu no coração dele, porque assim é chamado. Nós achamos que é no outro dia, não é no outro dia não. Deus vai preparando. Deus mudou a história dele, de um quartinho que passava dificuldade,
para hoje andar de Mercedes. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é favor. Isso é favor de Deus. O dia que o Dani falou que tinha comprado a Mercedes, eu dei risada. O que eu disse para você, Dani? Que as pessoas vão dizer, só foi virar pastor, agora anda de Mercedes. Ninguém sabe o presente que foi que ele teve para comprar essa Mercedes. O valor da Mercedes dele é um carro novo, mas veio de uma pessoa da família que faleceu. Veio um presente nas mãos dele. Isso é Deus. Sabe, irmãos? Não tenha medo. Deus te coroou com favor e Ele faz você colher com alegria. E agora te entrega a visão renovada para 2020. Eclesiastes 7:8 afirma o seguinte: o fim das coisas é melhor do que o princípio. Deus não termina o ano com perda, termina com glória. 2025 termina com vitória, para que 2026 comece com a unção do braço. Levante as suas mãos e declare: Senhor, obrigado pela colheita. Eu recebo a coroa do teu favor. 2026 será o ano do novo, do renovo, da expansão e do favor de Deus. Você crê nisso? Vai colocar no quadro agora uma declaração profética e nós vamos ler junto, e você não vai apenas ler. Então por que eu coloquei 1 e 2 e coloquei preto e vermelho? Para você entender que são frases inteiras. Você vê que a frase primeira é só o que está em preto, né? Em nome de Jesus eu declaro. Você vai dizer junto comigo. Aí, ó, o favor de Deus, e assim sucessivamente. 2, 3, 4, 5, e nós iremos finalizar desta forma. Amém? Mas não faça nada por fazer. Acredite que Deus vai fazer. Vamos lá? Em nome de Jesus eu declaro. 2. O favor de Deus esteve comigo em cada mês deste ano. Em janeiro, o favor abriu portas sobre a minha vida. Em fevereiro, o sangue de Jesus me purificou e sarou. Já viu, né? Vamos lá, todo mundo junto. 5. Em março, o Senhor dos Exércitos lutou por mim e me deu vitória. 6. Em abril, eu floresci, mesmo em tempos de crise. 7. Em maio, eu fui chamado para frutificar e multiplicar. 8. Em junho, Deus resgatou meus laços e me deu legado. 9. Em julho, eu fui coroado com honra e excelência. 10. Em agosto, o milagre de Deus resgatou a minha dignidade. 11. Em setembro, o favor me restaurou por completo. 12. Em outubro, Deus me deu poder para recomeçar. 13. Em novembro, a grande provisão foi gerada em minha vida. 14. Agora, em dezembro, eu recebo a coroa da bondade de Deus sobre este ano. 16. Eu encerro ciclos de dor, culpa e frustração. 17. Eu libero perdão. 18. Eu recebo paz no meu coração. 19. Eu declaro que não levo lixo espiritual para o próximo ano. 20. Eu entro em 2026 debaixo do favor do Senhor. 21. Senhor, acende em mim uma nova visão. 22. Abre os meus olhos para ver o que o Senhor quer fazer. 23. Eu creio que 2026 será um ano de milagres extraordinários. 24. Um ano de favor em cada mês. 25. Um ano de portas abertas, cura, vitória, florescimento, multiplicação, restauração, honra, milagre, restituição, recomeço e provisão. 26. Eu coroo meu ano com gratidão. 27. Eu celebro a fidelidade de Deus. 28. E declaro: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Rei.
aquele que começou a boa obra é fiel para concluir.